No nosso ciclo de entrevistas do IMEC, hoje conversamos com o professor Carlile Labor, que é professor titular do Departamento de Matemática Aplicada. Carlile, qual é a sua área de pesquisa? Bom, nos últimos 10 anos eu venho trabalhando com uma área chamada geometria de distâncias, onde o principal problema pode ser dito de maneira bem simples. A ideia da geometria de distâncias é não mais pensar a geometria com os conceitos básicos de pontos ou retas, mas sim pensar em termos de distâncias. É não intuitivo tentar imaginar um objeto geométrico pensando nas distâncias, mas em muitas aplicações o que a gente tem são distâncias e a gente quer calcular os objetos geométricos associados a essas distâncias. Quais seriam essas aplicações? Bom, uma aplicação muito importante da geometria de distâncias, e uma delas que a gente está trabalhando atualmente, que é o cálculo de estrutura molecular. Por exemplo, imagine que aqui é uma molécula, que a gente quer determinar a estrutura, portanto nós não temos essa estrutura, mas usando uma técnica experimental chamada ressonância magnética nuclear, é possível tirar como se fosse uma fotografia dessa estrutura, só que os dados que nós iremos obter desse experimento são distâncias entre átomos próximos. Então o problema matemático é como é que eu uso as distâncias entre átomos próximos, por exemplo, entre esses dois, ou se a molécula estiver aqui, ou entre esses dois. O problema matemático é como é que eu determino a posição de cada átomo, mas conhecendo apenas as distâncias entre átomos próximos. Então esse é um problema bastante importante e fundamental da geometria de distâncias. Esse é um problema teórico ou prático? Ou seja, há teoremas em relação a isso ou há somente métodos numéricos? Bom, a beleza da geometria de distâncias é que existem problemas para todos os gostos. Existem problemas teóricos, que está associado à matemática por trás da solução desses problemas, e o problema prático. Por exemplo, determinar a estrutura tridimensional de uma molécula, em particular de moléculas de proteínas, é um problema fundamental da bioquímica, porque toda a vida é baseada nas proteínas. E conhecer a estrutura tridimensional de uma molécula de proteína é uma tarefa primordial e essencial para você entender a função da proteína. Existe até uma frase clássica que diz o seguinte: se você quer entender a função de uma proteína, a primeira coisa é tentar entender a estrutura tridimensional. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, várias drogas são definidas ou desenhadas em função das proteínas associadas a essas drogas. E para desenhar novas drogas, a primeira coisa é você tentar descobrir qual é a estrutura tridimensional das proteínas que serão associadas a essas drogas. Então é um problema bastante prático. Agora, para resolver o problema em si, exige muita matemática associada. Você tem um paper com bastante impacto, publicado em Science Review. Poderia falar um pouquinho desse paper que você publicou com o seu time aí? Isso, é bom. Esse paper é um paper que, para a gente, foi uma premiação de 10 anos de trabalho, em colaboração com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Nelson Maculan, e com 2 colaboradores internacionais. São ambos italianos, o professor Léo Liberti, que trabalha em Paris, na École Polytechnique, e o outro é o Antônio Muccherino, que trabalha em Rennes, no noroeste da França, lá na Universidade de Rennes 1. Esse trabalho conta um pouco o que a gente fez nesses últimos 10 anos, tanto dos aspectos teóricos, quanto dos aspectos das metodologias computacionais que foram desenvolvidas, e tem como base esse problema de geometria de distância associado ao cálculo da estrutura tridimensional de proteínas. E além disso, conta um pouco do que a gente fez e tenta fazer um apanhado geral de tudo que foi feito relacionado à geometria de distâncias para esse problema específico relacionado a cálculo de estrutura tridimensional de proteínas e para outras aplicações também. Então a ideia é fazer, como o próprio título da revista, é fazer uma revisão de tudo ou quase tudo o que existe sobre esse problema, a matemática associada e os problemas práticos associados também.
A veces a gente se pergunta, além do impacto científico de uma pesquisa, sobre os impactos sociais e econômicos. Você poderia falar um pouquinho disso? Ou seja, há uma possibilidade de levar o tipo de coisa que você faz ao desenvolvimento da indústria ou alguma coisa parecida? Sim, bom, esse é um aspecto importante que nos interessa, e para isso nós estamos contando com a ajuda do grupo que trabalha com ressonância magnética nuclear aplicada à estrutura de proteínas do Instituto Pasteur. Aqui no Brasil existem vários laboratórios que usam a ressonância magnética nuclear associada à estrutura de proteínas. Nós já tivemos contato com esses grupos, mas devido às dificuldades de interação com áreas e linguagens diferentes, né? O grupo que a gente conseguiu fazer um maior contato e onde a colaboração está indo muito bem é com o grupo lá de Paris do Instituto Pasteur, e a pesquisadora que está nos dando muito apoio é a Thérèse Maliavant. E a vantagem da associação com esse grupo de pesquisa é porque eles conhecem de fato os detalhes do problema. Eles têm a máquina de ressonância magnética nuclear que produzem esses dados, e para isso essa colaboração é fundamental, porque o que deu muito certo até o momento com a nossa pesquisa foi fazendo suposições matemáticas. É assim que o matemático aplicado trabalha, né? Ele constrói inicialmente um modelo matemático com a versão mais ou menos simplificada do problema, mas à medida que a coisa vai avançando, é necessário fazer o contato com pesquisadores que conhecem de fato o problema e têm os dados reais. Então, essa associação está sendo absolutamente fundamental para a gente dar continuidade à teoria e os métodos que a gente desenvolveu para tentar atacar um problema real. O que seria atacar um problema real? Seria determinar a estrutura de uma proteína não conhecida e que tem alguma importância biológica. Aí que está respondendo a sua pergunta, Mário, do impacto social, né? Existem muitas proteínas associadas a várias doenças. Então, se a gente conseguir, usando a matemática que a gente está desenvolvendo, contribuir para o cálculo da estrutura tridimensional de uma proteína associada a alguma doença e que possa produzir alguma droga, eu acho que vai ser uma contribuição importante da academia junto com a indústria. Muito bem, professor Carrilho, muito obrigado.